Vamos fechar agora neste bloco as nossas regras de concordância verbal, sempre relacionando essas regras aos tipos de sujeito. Já falamos de sujeito simples, composto, elíptico, indeterminado, e agora restam dois: o sujeito inexistente. Não sei para que a gente precisa estudar uma coisa que não existe, Tereza. Pois é, né? São os paradoxos da nomenclatura. E o sujeito oracional, lembram dele? Estão esquecidos não, né? De que o sujeito pode ser uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então vamos lá para o sujeito inexistente. Sujeito inexistente também está associado à mesma nomenclatura de oração sem sujeito. E este sujeito inexistente, ele não existe. Ele não existe porque o verbo, por convenção ou por lógica, o verbo por lógica ou por convenção, não se associa a sujeito. A ação verbal não é praticada pelo sujeito. O caso mais clássico, mais lógico, mais clássico não, mais lógico de sujeito inexistente é este aqui, ó. Choveu muito ontem à noite. Quem choveu? Não, ninguém choveu. Chover é um fenômeno da meteorologia. Como fenômeno meteorológico, não está associado a nenhum ser. Ninguém chove. Simplesmente chove. Então, é um sujeito, este verbo, tem sujeito inexistente. Por uma questão de lógica, a ação de chover não pode ser associada a nenhum termo. Claro, entenda, pelo amor de Deus, que se eu usar esse verbo aqui no sentido figurado, choveu elogio ao trabalho do juiz, está no sentido figurado, não é mais fenômeno meteorológico. E aí eu estou falando de quê? Eu estou falando de elogio, e que ele choveu. E o elogio passa a ser um sujeito simples. Por favor, entenda isso. Então, aqui é uma questão de lógica. Os verbos que indicam fenômenos meteorológicos, quando são usados em sentido literal, chamado também de sentido denotativo, eles não têm sujeito, porque são fenômenos, acontecem, não há nenhum ser responsável pela ação. Se usados em sentido figurado, né? Então aqui choveu elogio, já é um sentido figurado, então aí tudo muda. Mas alguns verbos que são impessoais, que são os verbos sem pessoa, né? Esse in não é uma parte da palavra que indica negação. Um verbo impessoal é um verbo que não tem pessoa, não tem sujeito. Alguns verbos impessoais, que são esses verbos das orações sem sujeito, são impessoais por uma questão de convenção e não uma questão de lógica. E convenção a gente aceita, tá? Primeiríssimo lugar na lista dos examinadores, o verbo haver no sentido de existir. Muito, muito frequentemente cobrado. Verbo haver no sentido de existir. É um verbo transitivo direto. Ele não tem sujeito, ele tem objeto direto. E ele nunca aceita plural. Já o verbo existir é intransitivo. Sempre tem sujeito, em regra, posposto a ele. E ele concorda com o sujeito. São as regras de concordância. Pode ficar no singular ou no plural. Então, olha só. O que o examinador quer, muitas vezes, é substituir um pelo outro. Embora sinônimos, e eu vou repetir, esse protocolo serve para o verbo haver no sentido de existir, que não aceita plural.
Quando o verbo haver não tem o sentido de existir, quando eu digo assim, eles haviam falado a verdade, esse verbo haver aí, em haviam falado, é um verbo auxiliar, não tem sentido de existir, ele vai para o plural normalmente, tá? Embora esses verbos aqui sejam sinônimos, eles têm protocolos muito diferentes. O verbo haver é transitivo direto, não tem sujeito, tem objeto direto e não aceita plural nunca. O verbo existir é intransitivo, tem sujeito em regra posposto ao verbo e o verbo concorda com o sujeito. Vamos fixar isso muito bem. Trouxe aqui um quadrinho para vocês. Confrontando o verbo existir e o verbo haver no sentido de existir sempre. Lembre-se de que ele pode ter outras acepções. Então, vou colocar aqui o nosso ritual, que é o nosso protocolo. O verbo existir é um verbo intransitivo. Ele sempre tem sujeito, sempre. Em regra, posposto. Em regra, posposto. É um dos verbos cujo sujeito costuma vir posposto. E ele, como tem sujeito, claro, vai concordar com o sujeito. Pode ficar no singular ou no plural, vai depender do contexto. No sentido de existir, o verbo haver é transitivo direto. Ele sempre tem objeto direto. Nunca tem sujeito. Vou colocar aqui. Nunca, né? É demais ser claro. No sentido de existir. E ele fica sempre no singular. Sempre. Tá? Vamos lá, primeiro exemplo. Existiam alguns obstáculos. Alguns obstáculos é o sujeito. Obstáculos é o núcleo. Como o sujeito está no plural, o verbo está no plural também. Mas havia alguns obstáculos. Opa, agora não, porque agora é o verbo haver, no sentido de existir, ele não tem sujeito, ele tem objeto direto. E ele vai ficar sempre no singular, porque não tem sujeito, não tem com o que concordar. A lógica é esta. Devem existir explicações. O que devem existir? Explicações. É o sujeito. Está no singular, é um sujeito simples. Devem existir é uma locução verbal. Devem é o verbo auxiliar. Existir é o verbo principal. O verbo principal, está dizendo, né? É ele quem manda. Então, ele é um verbo intransitivo. Explicações é o sujeito, por isso esse verbo auxiliar está no plural. Agora vem para cá. Deve haver explicações. Isso aqui é uma locução verbal. Isso aqui é o verbo auxiliar. Isso aqui é o verbo principal, o verbo haver. Vale o protocolo do verbo principal. O verbo haver aqui está no sentido de existir. Então, ele é um verbo intransitivo. Explicações é o objeto direto. E a locução inteira fica no singular. Então, se tivesse assim, devem haver, opa, explicações, nunca. Aqui em cima, haviam obstáculos, nunca. Que o verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito, não vai para o plural. Podem existir complicações. Complicações é o sujeito. Podem existir é uma locução verbal, verbo auxiliar, o verbo poder, verbo principal, o verbo existir é o protocolo dele que vale. É um verbo intransitivo, sujeito no plural, verbo auxiliar no plural. Mas pode haver complicações e não podem haver. Pode haver uma locução verbal, o verbo principal é o verbo haver, ele é verbo intransitivo e impessoal, complicações é objeto direto, não é para dizer podem haver. Hão de haver esperanças, hão de existir esperanças. Aqui é a coluna do verbo existir. Não entra aqui de penetra, não. Se o verbo haver, hão de existir esperanças. Existirão. Hão de existir é o mesmo que existirão. Esperanças é o sujeito.
Tereza, mas esse ão aqui não é do verbo haver? É, mas ele é um verbo auxiliar, ele só está indicando ideia de futuro. Hão de existir é o mesmo de existirão. Esperanças é o sujeito, mas há de haver esperanças, porque agora, nesta locução verbal, o verbo principal é o verbo haver. Transitivo direto, aqui em cima, transitivo direto, ele é um verbo impessoal, esse era de impessoal, e é um verbo transitivo direto. E esperanças é o objeto direto. Então, olha, é um procedimento. O que é objeto direto do verbo haver é sujeito do verbo existir. Verbo existir tem sujeito, é intransitivo, vai para o singular, fica no plural, depende do contexto. O verbo haver no sentido de existir não depende. Ele fica sempre no singular porque ele nunca tem sujeito. Vamos trabalhar. Questão 1. Não há dúvida de que o voto é a melhor arma. O termo dúvida exerce a função de sujeito na oração em que ocorre. Não há dúvida, não há dúvida. Há do verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo transitivo direto. E dúvida é o objeto direto, não é sujeito. Agora, se fosse assim, não existe dúvida, aí sim. Se fosse não existe dúvida, aí sim, dúvida seria o sujeito do verbo existir. É um mantra, vou repetir. O que é sujeito para o verbo existir é objeto direto para o verbo haver. Este item está errado. No trecho, neste não existem instrumentos contábeis equivalentes aos balanços anuais? O fragmento instrumentos contábeis equivalentes aos balanços anuais exerce a função de complemento da forma verbal existir. Complemento verbal é OD mais OI, é um gênero ao qual pertencem duas espécies. Complemento verbal é um gênero e dentro desse gênero há duas espécies, o objeto direto e o objeto indireto. Mas eu sei que não é, porque o verbo existir tem sujeito. Então, o que não existe em instrumentos contábeis é o sujeito, não é complemento. Por isso, o verbo está no plural, para concordar com este sujeito. Vamos repetir comigo? O que é sujeito para o verbo existir é objeto direto para o verbo haver. 3. Atualmente, há tantos computadores e dispositivos conectados à internet que os mais de 4 bilhões de endereços disponíveis estão praticamente esgotados. Seriam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto se a forma verbal a fosse substituída por existe. Posso dizer, existe tantos computadores e dispositivos? Posso? Não, por que não? Vamos lá. O verbo haver, aqui usado no sentido de existir, é intransitivo, não, é transitivo direto, impessoal, esse verbo aqui é um verbo impessoal e transitivo direto. Ele tem objeto direto. Mas o verbo existir tem sujeito. Tantos computadores e dispositivos é o sujeito, é um sujeito composto, posposto. Se fosse aqui computador, tanto computador, até dava. Lembram que o sujeito composto, posposto para o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo? Mas aqui não tem jeito, né? Porque aqui o primeiro núcleo já está no plural, é um sujeito composto, então tinha que ser existem. O que é objeto direto do verbo haver é o sujeito do verbo existir. Vou repetir. O que é objeto direto do verbo haver é o sujeito do verbo existir. Então o item está errado. Não seria mantido o sentido. Existiam os cargos de procurador dos feitos da coroa, defensor da coroa, e de procurador da fazenda, defensor do fisco.
A correção gramatical e as informações originais do texto são mantidas com a substituição do termo existiam por haviam. Não, nunca. Aqui eu nem preciso do texto, tá? Porque ele substituiu no caso, o núcleo do sujeito é cargos. O verbo haver, no sentido de existir, é transitivo direto. Se eu colocar aqui, ó, havia cargos, passaria a ser o objeto direto do verbo haver. O que é sujeito de existir é o objeto direto de haver. E esse eu não precisava nem desse trechinho. Só isso aqui já estava errado. Ele substituiu o verbo existir pelo verbo haver e colocou o haver no plural. Esse já é o erro. 5. No Brasil, por exemplo, existem regras de criminal compliance. Assinale a alternativa em que a alteração do trecho acima tenha provocado inadequação quanto à norma culta, ou seja, incorreção gramatical. Não leve em conta alteração de sentido. Ele só está falando de gramática. Então, vamos lá. No Brasil, por exemplo, haverá regras. Ok. Regras é objeto direto, o verbo haver está no sentido de existir, transitivo direto, não vai para o plural. Essa está certa. No Brasil, por exemplo, deve haver regras. Ok. Regras é o objeto direto, isso aqui é uma locução verbal. O verbo principal é o verbo haver no sentido de existir, transitivo direto, não vai para o plural. Ok. No Brasil, por exemplo, há de existir regras. Não. Hão de existir, seria o certo. Regras é o sujeito desta locução verbal, cujo verbo principal é o verbo existir, que é um verbo intransitivo, tem sujeito. Então, hão de existir regras. Regras existirão. O verbo auxiliar dessa locução, que tem como verbo principal o verbo existir, vai flexionar no plural, que é a regra. Numa locução verbal é o verbo auxiliar que flexiona, mas é o verbo principal quem manda. Então aqui está errado, aqui é a nossa resposta. No Brasil devem existir regras, certinho, que regras é o sujeito, regras devem existir, certinho. No Brasil, por exemplo, poderão existir regras. Ok, regras é o sujeito, regras poderão. O único errado é há de existir regras, que seria hão de existir regras. Outro verbo impessoal. Olha, verbo impessoal, outra situação de oração sem sujeito, que é o mesmo que sujeito inexistente. Além dos verbos que indicam fenômenos meteorológicos quando usados de maneira literal, além do verbo haver no sentido de existir, também é impessoal o verbo fazer quando indica tempo decorrido. Eu devo dizer, faz horas que espero. E não fazem horas que espero. Fazem horas que espero é erro de concordância. O verbo fazer está indicando quanto tempo decorreu, quanto tempo passou, horas. Mas ele é um verbo impessoal neste sentido. Faz 2 anos que não tenho férias e não fazem 2 anos que não tenho férias. Verbo fazer, para indicar tempo decorrido, não admite plural. Vai fazer 3 meses que me... Dois anos, a forma verbal faz deveria ser substituída por fazem. Fazem 2 anos. Não que o verbo fazer está aqui indicando tempo decorrido, tempo passado. Na indicação de tempo decorrido ou tempo passado, o verbo
Último tipo de sujeito e último bloco de regras de concordância, sujeito oracional. Vamos lembrar? Sujeito oracional é aquele em que há um verbo. Nós achamos o verbo, vou voltar ao nosso protocolo. Para saber o sujeito de um verbo, eu faço a pergunta a ele, né? Que pergunta eu faço? O que ou quem? Mais verbo. A resposta será o sujeito. Esta resposta pode ser um nome ou uma oração. Uma oração sempre tem verbo. Então, olha só aqui. É preciso que se esclareçam os aspectos confusos. Quero achar o sujeito deste verbo aqui. Vamos fazer a pergunta a ele? O que é preciso? Resposta. A resposta vai ser o sujeito. Qual é a resposta? O que é preciso? Que se esclareçam os aspectos confusos. Então, você achou um sujeito que é também uma oração. É um sujeito oracional. Regra de concordância. Este verbo aqui tem sujeito oracional. Por isso, ele está na terceira pessoa do singular. Vou escrever a regra aqui. Sujeito oracional, verbo na terceira pessoa do singular. É uma regra. Então, este verbo, esta forma verbal está na terceira pessoa do singular para concordar com o sujeito oracional que se esclareçam os aspectos confusos. Vamos substituir essa oração por isso? É preciso isso. Isso é preciso. Como é fácil? A gente substitui por isso e vê qual seria a função que o isso teria. Sujeito. Como é que eu chamo mesmo o sujeito oracional? Vamos lá. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. A gente já viu isso. Volta lá se você se esqueceu. É oração porque tem verbo, é subordinada porque depende de outra, é substantiva porque exerce função de substantivo, nomeia o que é preciso. Na prática, essas orações substantivas podem ser substituídas por isso, e subjetiva porque exerce a função de sujeito. Subjetiva porque exerce a função de sujeito. É a mesma coisa de sujeito oracional. E este que? Vamos lembrar? Como é que eu chamo esta conjunção que introduz uma oração substantiva, que é substituível, esta oração por isso? Conjunção integrante. Pronto. Cabe ao Estado garantir a segurança pública. Um dos verbos cujo sujeito costuma vir posposto. É o verbo caber. O que cabe ao Estado? Eu quero saber qual é o sujeito dessa forma verbal cabe. O que cabe ao Estado? A resposta vai ser o sujeito. Qual é a resposta? O que cabe ao Estado? Resposta: garantir a segurança pública. Então, você achou o sujeito. Este sujeito tem verbo. Então ele é o quê? Um sujeito dentro do qual há um verbo. Isso, sujeito oracional. Por que este verbo caber tem sujeito oracional? Ele está na terceira pessoa do singular. É regra. Ó a regra aqui. Verbo cujo sujeito seja oracional fica na terceira pessoa do singular. É regra de concordância. Sujeito oracional leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Tereza, isso também é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva? É.
Vamos fazer o checklist? Vamos fazer, subjetivo. Vamos fazer o checklist? Vamos lá. É oração porque tem verbo. É subordinada porque depende de outra. É substantiva porque equivale a isso. Cabe ao Estado isso. Isso cabe ao Estado. É subjetiva porque desempenha a função de sujeito. Subjectum significa sujeito. Só que ela não tem conjunção. Então, vamos lembrar, nós também já vimos isso. Vamos completar essa classificação? É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se ela não tem conjunção, então ela é reduzida. De que mesmo? Garantia está no infinitivo. Reduzida de infinitivo. Não tenha medo de nomenclatura. Se você sabe achar o sujeito e dentro do sujeito você sabe identificar um verbo, então você sabe achar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se você consegue perceber que aqui não há uma conjunção, então você sabe achar uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida. Sem problema. E a regra de concordância é: sujeito oracional leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Olha aí um item comigo. No trecho, é verdade que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. O emprego da forma verbal singular justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Vamos lá, pergunte a este verbo. O que é verdade? Resposta. Que a CE vem desenvolvendo novas formas políticas. Você achou o sujeito deste verbo? Está explícito? É um sujeito explícito e ele é um sujeito oracional. Olha, esse aqui é conjunção integrante. É verdade isso é verdade. É um sujeito explícito oracional. Deste verbo aqui. E é por isso, então, que este verbo está na terceira pessoa do singular. Verbo cujo sujeito é oracional fica sempre na terceira pessoa do singular. É regra de concordância. Então, vamos reler o item? Ele está dizendo que a forma verbal está no singular, o emprego da forma singular em justifica-se pelo fato de essa forma verbal não ter sujeito explícito. Não. Estaria correto se fosse assim. Justifica-se pelo fato de essa forma verbal ter sujeito oracional. Pronto. E aí ficaria certo. Vamos fechar nosso bloquinho fazendo algumas questões? Vamos lá. Urbanistas como o arquiteto britânico Adrian Ellis, radicado nos Estados Unidos, já anunciam. Urbanistas anunciam, concordando com urbanistas, a era da plutocratização das metrópoles. Este mesmo arquiteto lembra que, ele vai me dar o verbo existir, mas tráfego aéreo, isso aqui é o sujeito, o verbo existir sempre tem sujeito, que em regra vem posposto ao verbo, está no singular. Então existe mais tráfego aéreo entre Nova York e Londres do que entre a maior cidade americana e qualquer outro ponto dos Estados Unidos. Essas são cidades globais, pontos nevrálgicos do mundo que concentram. Pontos que concentram, cidades concentram. Então, olha, anuncia, não era, a gente também pode fazer por eliminação, né? Existem, não era. Só sobrou esta aqui mesmo, bastava preencher as duas primeiras lacunas. 2. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se concordando com o elemento sublinhado na frase. Essa é a típica questão da FCC. Ele dá um verbo entre parênteses e ele sublinha um elemento. E ele está dizendo, o verbo deve concordar com este elemento. Na verdade, o que ele está dizendo? Que este elemento que ele está sublinhando é o núcleo do sujeito deste verbo aqui. Porque o verbo não concorda com o núcleo. Então, antes de olhar o elemento, vamos fazer a pergunta de sempre ao verbo. Quem ou que não deve eximir-me?
O que não deve eximir-me? As incertezas quanto ao meu próprio futuro. Esse é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Incertezas. Incertezas devem. O verbo dever deveria mesmo concordar com incertezas, está certo. Veja B. Os desafios que cada um de nós se obriga a enfrentar fortalecem-nos. Quem se obriga a enfrentar os desafios? Cada um de nós. O núcleo é esse um, cada um. Obriga. Não era desafios. Há trabalhos que a gente executa sem imaginar o sentido. Quem é que executa? A gente. Qual o núcleo? Gente. Não era para concordar com trabalhos, então era para concordar com gente. Os minutos de que se necessita viver plenamente devem trazer, minutos justifica a concordância de devem. A resposta já estava aqui, eu só estou passeando pelos outros. Os minutos de que se necessita viver. Quem é que necessita viver? Não, ninguém. Este ser aqui está indeterminando o sujeito, é um índice de indeterminação. Então, na verdade, ele não podia sublinhar nada, né? Porque o sujeito está indeterminado, não posso sublinhar. As privações que me compete enfrentar, vamos lá, o que compete a mim? Enfrentar as privações, esse seria o sujeito, é um sujeito oracional. Enfrentar as privações. Enfrentar as privações compete. E aí eu não podia sublinhar nada, porque dentro do sujeito oracional não há núcleo. Quando um verbo tem um sujeito oracional, é a oração inteira que a gente tem que sublinhar para justificar a concordância verbal, e não uma só palavra. Então, esta aqui era a nossa alternativa correta. Vou fazer só mais um. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher corretamente a lacuna da frase. Na verdade, você tem que achar o sujeito, não é? Se o reivindicar, não caber aos mais velhos, decidiu que devem reivindicar os jovens. O que não cabe aos mais velhos? Decidir, sujeito oracional, isso, mas já apareceu um verbo, sujeito oracional. Se o verbo caber tem sujeito oracional, então ele deve ficar na terceira pessoa do singular. Olha a regra que nós já vimos. Então não seria uma forma do plural. Decidir não cabe. Faltar à maioria de nós o ímpeto que tem os jovens das manifestações. O que falta à maioria de nós? Um daqueles verbos cujo sujeito costuma vir posposto. O ímpeto falta. Então, se o ímpeto é o sujeito, deveria ficar no singular. Também não é esta. Pergunto-me por que não tem havido manifestações. Ter havido manifestações. Opa, aqui é verbo haver, que é o verbo principal, está no sentido de existir, é um verbo transitivo direto e impessoal. Manifestações de rua é o objeto direto. Não há sujeito aqui. Lembra? Verbo haver, sujeito inexistente no sentido de existir? Então, o verbo não vai para o plural nunca, singular. Não tem havido, mesmo que seja o verbo auxiliar. Sempre haverá quem atribua. Quem é que atribua? Esse quem é o sujeito. Já apareceu um quem lá numa aula lá atrás como sujeito. Ele é um pronome substantivo e ele funciona como sujeito, porque os pronomes substantivos exercem a função que o substantivo exerceria. Então, o verbo deveria estar na terceira pessoa do singular, concordando com quem. É provável que a ninguém ocorrer as iniciativas. O que é provável que não ocorra? Ou o que ocorre? As iniciativas. Mais um da listinha dos verbos que costumam vir depois do sujeito. O sujeito está no plural, você achou o sujeito. Então, esse verbo aqui, essa lacuna aqui, deveria ser preenchida no plural.
Era essa a sua resposta. Faltar, convir, ocorrer, surgir, existir são verbos intransitivos cujo sujeito costuma vir posposto. É como este aqui. Entendemos a lógica? Ele queria um plural, nós tínhamos de achar o sujeito. Foi o que nós fizemos. Nosso trabalho termina aqui por enquanto, mas você vai baixar a sua listinha de questões, material complementar, sempre lista de questões lá, e você vai fazer e vai fixar esta matéria. Voltamos depois com outra matéria, mudar o rumo dessa prosa. Bons estudos!